In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no sexto domingo, depois da Epifania. E é o último formulário que nós temos para depois da Epifania, viram? De forma que domingo que vem já deve ser a 70ª. A preparação mais longínqua para a Páscoa. E nos aparece aí. Não, minha curiosidade, por falar de liturgia, minha curiosidade é ver como no fim do ano, quando a gente retoma os textos que sobraram do tempo depois da Epifania, para preencher a lacuna entre o 34º domingo até o início do Ano Novo. Ou não terá essa lacuna, né? Ou não terá, não sobrou nada. A gente sempre pode repetir com certeza. Mas está bem, essa é uma curiosidade litúrgica, né? Entenderam? Então, mas, sim, parábola. Enfim, o que é uma parábola mesmo? A parábola é para ser um ensino fácil. Nos evangelhos nem sempre aparece assim o sentido de parábola. Mas é para ser um ensino que facilita o entendimento. Por isso, a parábola, apesar de ter vários elementos, todos apontam para um único e principal ensinamento. Aquele ensinamento que importa é que interessa. Aquilo tem que ser fixado. Este é o ensinamento que quis o autor dizer com essa parábola. A parábola é para isso, para as pessoas até mais simples poderem entender um ensinamento, de certa forma, complexo, mas que os vários elementos todos sobrecarregam nesse um único ensino, um único que deve ser fixado. E daí nós podíamos nos perguntar, qual é, afinal? Temos duas parábolas, né? É interessante a isonomia de Jesus entre homens e mulheres, né? Uma para os homens, outra para as mulheres. Uma parábola para os homens, uma parábola para as mulheres. O do grão de mostarda para os homens e o do fermento na farinha para as mulheres, na massa do pão. Então, todos esses elementos, as aves que do céu vêm se alinhar, todos esses outros elementos são todos para ressaltar um ensinamento. O reino de Deus, que aqui deve ser entendido como a Santa Igreja Católica. A Santa Igreja Católica ainda será grande. O início foi pequenininho, com poucos seguidores de Jesus. Mas ela ainda será enorme, a maior das árvores. A maior das árvores. Pensando em atualmente, qual é a maior árvore que nós conhecemos? É a Índia, né? Índia. 1 bilhão e 400 milhões. 1 bilhão e 400 milhões. Está ali, par a par com os números oficiais da igreja. Está ali, par a par. Então, mas esse é um grande... Tem um outro ensinamento que é secundário, mas não menos importante, que diz assim, o misterioso desenvolvimento do reino. E é importante para podermos sentir o caráter teândrico da igreja, isto é, que a divindade de Deus age na Santa Igreja Católica. Só Deus que é esse mistério que faz crescer a igreja no mundo. É Deus mesmo, em pessoa, que faz com que a Santa Igreja cresça no mundo.
apesar das muitas controvérsias e debatimentos o que se podia ter, eu diria que esse enorme crescimento se dá justamente sob os dois últimos pontificados, João Paulo II e Bento XVI. Não brinque, João Paulo II foi um homem forte na igreja, viu? Com certeza nós o dizemos, reconhecemos, confessamos que ele estava cercado já pela igreja profunda, né? Pela contra-igreja, cercado. 4 lojas maçônicas no Vaticano, bispos e padres, toda aquela gaizama, e aquela gente que não acreditava, não cria, e atrapalhando, tantas vezes disfarçados de bem. Vem com muito disfarço de bem, como a própria reunião de Assis. Não veio, a iniciativa veio de fora, E João Paulo II acolheu, porque o discurso era bonito, convenceu. Então, mas ele foi um gigante. João Paulo II foi um gigante. Sempre gosto de lembrar quando ele dizia que botava a grande disciplina. Não é o que Trump está tentando fazer agora nos Estados Unidos? De certa forma é. João Paulo II queria que botasse a igreja a grande disciplina. Código canônico para a igreja latina, código canônico para a igreja oriental, encíclicas, motos próprios e a criação de uma máquina vaticana imensa que conseguisse, afinal, um esforço titânico para vencer as garras da profundeza que se atiravam contra a Santa Igreja. João Paulo II, não há duvidar disso. Pode ter caído, pode ter feito muita besteira, como eu denuncio e fez, mas ele foi um grande Papa. Este foi um grande Papa. Não é por pouco que ele disse no seu pontificado que, afinal, já tinha se realizado a profecia e a igreja havia realmente chegado a todos os povos, a todas as nações. A afirmação de João Paulo II, viu? A afirmação de João, no seu pontificado, a igreja teria chegado, a evangelização teria chegado a todos os povos e a todas as nações. Outro gigante, embora o tempo não tenha permitido tanto, e embora os inimigos estivessem mais aferrados do que nunca, foi o pontificado de Bento XVI, lutando contra essa igreja das profundezas, a igreja do pântano, e tentando a todo custo levar o leme da igreja a bom porto, a Cristo, manter a fé, embora em tanta coisa nós o criticamos também como modernista e nos escandalizamos com tantas atitudes dele, já não depois da renúncia, que daí então, bem, nem quero falar, mas mesmo antes, a continuidade da Assis, a recepção de tanta gente lá no Vaticano que, sinceramente, não deviam jamais marcar as portas da igreja. Então, mas, sim, devemos dizer com toda a segurança e certeza, Bento XVI foi um outro grande, que segurou a igreja, quanto pôde, com um cetro de ferro, e manteve-a. Então, é o crescimento da igreja. Vai até aí. Lembro de Bento XVI, sim, não quero deixar de esquecer isso. Lembro de Bento XVI, 2 grandes viagens. Uma à África, onde a sua pregação era
assinalada por muitos sinais. Sua pregação era confirmada por muitos sinais, prodígios, milagres, estupendo. Deixava os bispos, o povo, de boca aberta. Aquilo precedia ele, aquilo estava com ele, e aquilo era deixado em pós dele para maravilhar o povo de Deus e chamar ao Evangelho. Aquela viagem de Bento XVI à África foi apoteótica. Não menos maravilhoso, devemos dizer, foi a viagem à Inglaterra. A igreja de Henrique VIII. Lá também, hein? A gente deve dizer que ele trouxe a igreja anglicana de novo para o seio da igreja. Ficaram alguns sem, claro. Né? Mas ele trouxe, dá para dizer assim, com toda a segurança, ele trouxe de volta a igreja anglicana ao seio da igreja. Então, é o crescimento da igreja. São Paulo, na epístola, hoje fala, hein? Esse crescimento é feito pela palavra poderosa da pregação no Espírito Santo. No Espírito Santo. Vejam, já São Paulo se admira que os filipenses, depois de ouvir a pregação dele, não sem grande tribulação, hein? No meio de grande tribulação. Ele pregava, ele anunciava, no meio de grandes perseguições e tribulação, mas ele estava lá, forte e firme, anunciando e pregando. E agora, os filipenses faziam isso, invadindo com o Evangelho toda a Acaia, toda a Macedônia, e para além dessas regiões, É o crescimento da igreja, que se mostrava nas suas obras, nos trabalhos da sua caridade. Tão bonito isso, Paulo dizendo, né? A obra da fé, os trabalhos da caridade. Fazer caridade dá trabalho, gente. Dá trabalho, não é fácil, não. E a firmeza da esperança, Né? Uma firmeza tão grande que dizia, nós somos salvos da ira que vem. Assim termina a epístola, o trecho da epístola que nós ouvimos. E chegou, queridos, nós estamos aí no tempo da ira. Como quisera Jesus, por causa da nossa fé, né, nas suas obras, por causa da nossa caridade, né, os seus trabalhos, por causa da firmeza da nossa esperança, como Deus quisera que nós fôssemos livres da ira vindoura, que já se desenha, já se abate sobre a humanidade. Sim, já se abate. Então, estamos nesse tempo tremendo de ira. Olha, digo sinceramente, meu temor, né? A gente não sabe de nada. Mas o meu temor que eu tenho é que, afinal das contas, Trump desejando tanta limpeza e fazer tanta coisa lá nos Estados Unidos e no mundo, né, acabe por provocar uma guerra civil lá nos Estados Unidos. Né? Estado de sítio, tudo aquilo que nós ouvimos em profecias acontecendo agora. Trump tem os últimos 4 anos de governança sobre os Estados Unidos, termina o mandato dele com a volta de Jesus, se não acontecer alguma coisa antes, né? Como morte, como guerra civil, fora os eventos naturais que estão todos estão estourando por aí. Né? Santorini, o próprio Brasil, São Paulo, a Rússia, tudo quanto é parte, a África se dividindo, a Etiópia está tremendo, tanto desastre, tudo ao mesmo tempo, O Atlântico se dividindo, o
o anel de fogo se manifestando, tudo como que para estourar na mesma hora, no mesmo tempo. Então, sim, grandes eventos. Mas o pior deles, como digo, o pior de todos já aconteceu. Mas vai se aprofundar. Ainda não chegamos nos piores momentos. E é o da igreja, né? E é o da igreja. Se abrirem aí, vão ver que até gente anunciando a morte de Francisco, que está no GBL, né? Uma bronquite. Não, Francisco não morrerá. O destino dele já está traçado lá em Apocalipse 13, 11 seguintes. Né? Lá está traçado o destino do falso profeta. Não esperem outra coisa, não esperem outra coisa. E, enquanto isso vai destruindo a igreja. O grande terremoto que se dá é na igreja. E quando vier o anticristo, nós acreditamos que esse ano agora, será apresentado por Francisco, o anticristo. Aí então sim, o caldo entorna. Aí a coisa fica realmente feia para a igreja e para a humanidade. A humanidade depende por um fio da Santa Igreja Católica. Não adianta dizer outra coisa, é isso mesmo. A humanidade depende por um fio da Santa Igreja Católica. Este fio somos nós, queridos. Nós não podemos arrebentar, viram? Esse fio somos nós. É a igreja remanescente. São aqueles poucos fiéis que, contra tudo e contra todos, lutam para guardar o quê? A obra da fé, os trabalhos da caridade, a firmeza da esperança. Somos nós, queridos. Somos nós. Não há outro. Que mistério, hein? Depois de parecer a igreja crescer tanto. E agora, recente, hein? Estou falando de João Paulo II e Bento XVI. Agora nós vemos ela numa sala de visão que falamos no Pugilis Grex, que é um pequeno resto. A igreja agora é um pequeno resto. Uma comunidade aqui, outra acolá. Um indivíduo aí, outro acolá. Assim que nós falamos hoje da Santa Igreja Católica. Esta que é a verdade. Depois daquela glória vivida, agora chegamos a este resto. A um restinho de igreja. A grande questão é, virá ainda a glória para a igreja? Não essa que tantos canais de YouTube propalam, tantos católicos videntes, confidentes e não sei o que esperam. Não será. Não será esta. Não haverá mais papado. O episcopado, bem, o próprio presbiterato será coisa rara. Então, mas, sim, acreditamos que só depois dos 3 dias de trevas, aí a igreja será maior do que foi sobre João Paulo II e sobre Bento XVI. Porque deverá restar 1/3 da humanidade. Hoje somos 8 bilhões. Deverá restar 1/3 da humanidade. E toda essa humanidade, olha a humildade com que eu digo agora, e todo esse 1/3 da humanidade estará aberto só a uma coisa, a ouvir aqueles que preguem na força da palavra e do Espírito. Voltamos à Epístola de Paulo. Na força da palavra e do Espírito, preguem a verdadeira fé católica. Só restarão estes. 1/3 da humanidade. 1/3 da humanidade. Aí voltaremos a fazer como São Pedro fazia. Pegamos um isopo com água benta e saímos a batizar assim. Ego baptizo tem in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Aquela multidão sedenta por Deus, sedenta pelo batismo. Coisa assim, querido, coisa assim. Aí sim, essa será a glória da igreja. Homens e mulheres que vivem da obra da fé, dos trabalhos da caridade,
e da firmeza da esperança, que, aliás, se avizinha, será palpável. Será palpável porque a terra será um paraíso. Será palpável. Né? Formando comunidades, estas sim, verdadeiramente íntegras, fortes, firmes, belas, com o povo querendo-se bem uns aos outros e fazendo-se o bem uns aos outros. Na força da palavra e do Espírito Santo. Que belo, que belo, que belo. Já temos nós, somos o fio, hein? Esquece, somos o fio. Já temos nós de adiantar isto, reproduzindo em nós. Reproduzindo já, aqui e agora, em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.